Eu dirijo caminhões há muito tempo, cruzando fronteiras estaduais e navegando por mais rodovias do que consigo contar. Já vi muitas coisas por aí, principalmente à noite, quando as estradas estão quietas e o mundo parece escorregar para algum outro tipo de lugar. Especialmente no sudoeste dos Estados Unidos, há algo diferente no deserto. O vazio, o céu que parece se estender para sempre, o jeito como o vento parece carregar sussurros. Não sei explicar, mas é um lugar único. Já vi pessoas lá também, figuras estranhas apenas paradas no deserto, parecendo perdidas, ou talvez apenas observando. Às vezes, juro que vi coisas se movendo nas sombras, coisas que não deveriam estar se movendo. Uma vez, até vi uma fileira de pessoas rastejando de joelhos ao longo da estrada, uma procissão inteira que parecia se estender por quilômetros. Isso foi estranho, sim, mas nada se compara ao que aconteceu certa manhã perto da fronteira, a manhã que mudou tudo para mim. Isso aconteceu por volta de 2010. Eu estava fazendo uma rota ao longo da fronteira sudoeste, acompanhando o México por cerca de 160 quilômetros. Esse trecho não era exatamente tranquilo. A atividade de cartéis era muito intensa, e qualquer motorista que fizesse essa rota sabia dos riscos. Você não entrava nessa rota despreparado. A maioria de nós usava rádio CB para manter os outros informados sobre o que estava acontecendo, às vezes quilômetro por quilômetro, compartilhando avisos caso a situação ficasse perigosa ou algo incomum acontecesse. Era como uma pequena rede de sobrevivência. Geralmente, era tudo tranquilo, apenas estática e longos trechos de nada. Mas algumas vezes, motoristas avistavam atividades suspeitas. Alguns caminhões com os faróis apagados, seguindo muito de perto, carros correndo sem luzes ou até tiroteios que você só ouvia falar depois. Mas naquela noite em particular, tudo estava muito tranquilo. Eu nem estava ouvindo o rádio. Já tinha feito aquela viagem tantas vezes que nem pensava mais nisso. Era só mais uma rota, em mais uma noite. Tinha meus pontos de parada favoritos, lugares fora do radar onde podia descansar sem chamar muita atenção. Não era exatamente legal estacionar ali, mas quando você lida com possíveis membros de cartel, quer ser invisível. Um desses lugares que eu gostava de usar ficava numa estrada de terra, em uma descida entre dois antigos outdoors, caindo aos pedaços, e depois, em um vale onde o caminhão cabia perfeitamente, completamente escondido da rodovia. Era no Arizona, no meio do nada, as estrelas brilhando no céu. O lugar perfeito para descansar. Estacionei, desliguei o motor e comi um jantar rápido da minha geladeira portátil. O ar estava parado, a noite quieta, exceto pelo ocasional sussurro da brisa no deserto. Fiquei um tempo olhando as estrelas, deixando minha mente devagar, e então fui para a cama. Devo ter adormecido assistindo a um filme, porque a próxima coisa que lembro foi de ser acordado com um solavanco forte. Algo tinha batido no meu caminhão com força. Me sentei, piscando na escuridão, e fiquei escutando. Havia passos lá fora. Fui para o banco da frente, sentei no assento do motorista e olhei pelo para-brisa. Estava escuro, muito escuro para ver qualquer coisa além de formas vagas lá fora. Então os passos pararam e eu fiquei ali, prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Mas nada aconteceu. O deserto voltou a ficar silencioso. Disse a mim mesmo que provavelmente era um animal, talvez um coiote. Voltei para a cama. Estava quase adormecendo novamente quando ouvi. Ouvi um grito. Parecia vir de longe, do meio do deserto. Era um grito longo, prolongado, como se alguém estivesse realmente em apuros. Então ouvi outro, e mais outro. Era quase como se estivesse se aproximando a cada vez, como se quem quer que fosse estivesse lentamente vindo na minha direção. Me sentei de novo, com o coração disparado, e escutei. Depois dos gritos, ouvi vozes também, muitas, todas se sobrepondo, falando umas sobre as outras. Não conseguia entender nenhuma palavra. Estavam longe,
distorcidas pelo vento ou pela imensidão do deserto. Mas o tom parecia desesperado, implorando. E então, tão de repente quanto começou, tudo parou. E de alguma forma, aquele silêncio que veio depois foi pior, como se o deserto tivesse simplesmente engolido tudo. Não sei por que fiz isso, mas alcancei o controle e liguei os faróis altos, piscando 3 vezes na noite. Talvez eu achasse que ajudaria quem quer que estivesse lá fora a encontrar o caminho. Talvez fosse só instinto. As luzes cortaram a escuridão, mas não consegui ver nada. Apenas o deserto vazio se estendendo à minha frente. Peguei o CB, com o coração ainda disparado, e chamei qualquer um que estivesse por perto. Depois de alguns segundos de estática, uma voz respondeu. "Estou ouvindo. O que você viu?" perguntou o motorista. "Não vi nada, mas..." respondi. "Ouvi algo. Gritos. Pessoas. Parece que estavam em apuros." A voz ficou em silêncio por um momento. Então, com um tom baixo, o motorista respondeu. "Fica onde está, amigo. Acabei de levar tiros de uns caras sem faróis. Por pouco escapei. Tem carros correndo na rodovia como se estivessem procurando alguém ou algo. Fica escondido. O que quer que você tenha ouvido não é coisa boa." Aquilo definitivamente não era o que eu queria ouvir. Respondi agradecendo, mas já sentia aquele nó de medo no estômago. Assinei o rádio e fiquei lá por alguns minutos, escutando. Mas a noite tinha voltado a ficar mortalmente silenciosa. Mais uma vez, eventualmente, subi de volta para o meu beliche, mas o sono não veio fácil. Minha mente continuava reprisando aqueles gritos, aquelas vozes, o silêncio assustador que se seguiu. Algo estava errado lá fora, e eu não queria estar por perto quando isso me encontrasse. Amanhã chegou cedo, e eu não perdi tempo me preparando para partir. Queria estar na estrada e longe daquele lugar o mais rápido possível. Fiz minhas verificações habituais antes da viagem, seguindo os procedimentos. Mas, quando saí da cabine, a primeira coisa que vi me deixou congelado. Lá, a cerca de 6 metros do caminhão, havia uma poça de sangue escuro encharcando a areia. Era uma poça grande, do tipo que deixava claro que algo muito ruim havia acontecido ali. Minha primeira ideia foi que se tratava de um animal, obviamente, um coiote ou alguma outra pobre criatura que tinha se envolvido em uma briga no meio da noite. Mas então me lembrei daqueles gritos. Caminhei até o sangue, agachando-me para observar melhor. Não havia pegadas ao redor, nenhum sinal de animais, apenas sangue. Me levantei, sentindo um suor frio na pele. Fiz uma verificação rápida no caminhão. Tudo parecia estar em ordem. Nenhum dano, nada faltando. Subi de volta para a cabine, liguei o motor e comecei a manobrar o caminhão para fora do vale e de volta à estrada de terra. Foi então que vi as roupas. A princípio, não percebi o que eram. Apenas alguns pedaços de tecido espalhados na poeira, como se alguém os tivesse jogado de um veículo em movimento. Mas, conforme eu dirigia, comecei a ver mais. Camisas, calças, sapatos, todos espalhados pela estrada. Depois, havia mais sangue. Algumas poças a mais, riscadas pelo chão, salpicadas em rochas e arbustos. E então vi um corpo. Ou, pelo menos, o que restava de um. Mãos, pés, couros cabeludos, pedaços de torso, tudo misturado às roupas, como se alguém tivesse despedaçado essas pessoas e depois as espalhado como lixo. Foi quando o cheiro me atingiu, denso e nauseante, uma mistura de sangue e putrefação. Pisei no freio, com o coração disparado e as mãos tremendo no volante. Eu não queria continuar, não queria ver mais, mas não tinha escolha. Eu precisava sair dali. Peguei o rádio CB e chamei por ajuda. Minha voz trêmula, mal conseguindo falar. Alguns outros motoristas responderam rapidamente. Todos soavam tão assustados quanto eu. "Tem algo acontecendo por aqui", disse um deles.
Muita gente foi pega na última noite. Está em todas as notícias. Alguma execução de cartel. Estão chamando isso de o massacre do Dia das Mães. Meu estômago revirou. Eu já tinha ouvido histórias sobre execuções de cartéis, mas isso era algo diferente, algo pior. Coloquei o caminhão de volta em marcha e simplesmente dirigi, sem olhar para trás, sem querer ver mais do que havia ficado para trás. Mas as coisas que vi, aquelas imagens, ficaram comigo, gravadas na minha mente. O sangue, os corpos, os gritos na noite. E então, outra coisa me atingiu. Algo que eu não tinha notado até ter rodado cerca de 30 quilômetros pela rodovia. Não eram apenas os corpos, o sangue ou as roupas. Era o silêncio. Desde o momento em que vi os primeiros restos, eu não tinha ouvido um único pássaro, um único inseto, nem mesmo o vento soprando pelos cactos. O deserto estava mortalmente quieto, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração, observando e esperando. O rádio voltou a chiar e uma voz que eu não reconhecia dessa vez chamou. Aqui é o Jawbreaker. Você ainda está por aí? Você ouviu? Eu não respondi. Os anos 90 foram uma época louca. Você podia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, e ninguém saberia onde você esteve ou o que fez. Pegar carona pelo país? As pessoas faziam isso o tempo todo. Mochilavam por cidades, vilarejos, desertos, florestas. Era uma liberdade que simplesmente não existe mais. Não havia celulares como temos hoje, nem GPS rastreando cada movimento seu. Você podia sumir por dias, semanas, até meses, e ninguém piscaria os olhos. Isso era o que eu mais amava e, ao mesmo tempo, o que mais me apavorava. Passei a maior parte dos anos 90 na estrada. Um espírito livre, diriam, embora eu nunca me visse assim. Eu era apenas um cara que não queria ficar preso a lugar nenhum. E, sendo sincero, estava fugindo dos meus medos, da ameaça iminente da tecnologia tomando conta e das responsabilidades. Fosse o que fosse, eu estava sempre correndo. Lembro de uma viagem em particular que tentei esquecer por anos. Eu estava no deserto de Nevada, no meio do nada, e começou como essas histórias sempre começam, de maneira inocente. Estava viajando de carona há alguns dias, pegando uma carona aqui e ali, mas estava ficando sem suprimentos, sem água, sem comida, apenas as roupas no corpo e uma mochila com algumas coisas. Tive sorte naquela manhã, quando um casal me deu carona. Eles pareciam legais no começo, mas em algum momento, isso mudou. Talvez tenha sido algo que eu disse, ou o calor os tenha afetado, mas ficaram muito quietos, trocando olhares que me deixaram desconfortável. E por volta do meio-dia, pararam o carro e me mandaram descer sem dizer mais uma palavra. E assim, eu fiquei sozinho no meio do deserto de Nevada. Sem sombra, sem alívio, nada além de quilômetros e quilômetros de terra desolada se estendendo em todas as direções. O sol era um demônio acima de mim, cozinhando tudo em seu caminho. Já me sentia tonto por causa do calor, e minha boca estava seca como papel de lixa. Sabia que não iria durar muito se não encontrasse água ou algum tipo de abrigo logo. Comecei a andar, porque o que mais eu poderia fazer? Cada passo parecia mais pesado que o anterior, minhas botas levantando pequenas nuvens de poeira. De vez em quando, olhava para o horizonte, esperando ver algo, qualquer coisa, mas só havia ondas de calor e vazio. Foi então que vi um ponto preto na distância, movendo-se rápido pelo deserto. Um caminhão, uma carreta enorme. Ainda estava a alguns quilômetros de distância, mas eu podia vê-lo claramente cortando o calor como uma miragem. Por um breve momento, pensei que estava alucinando, que o sol finalmente tinha fritado meu cérebro. Mas não. Era real. Virei-me para o caminhão que se aproximava. Acenei freneticamente, como um louco,
tentando chamar a atenção do motorista. Conforme ele se aproximava, pude ouvir o rugido profundo do motor, sentir o chão tremer sob meus pés. O caminhão buzinou, um som alto que ecoou pelo deserto, e senti uma onda de alívio quando ele parou no acostamento. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Era alto, de ombros largos, com uma barba grisalha e um boné de caminhoneiro puxado para baixo sobre os olhos. Ele tinha um cigarro pendurado nos lábios e deu uma longa tragada enquanto me avaliava. "Parece que você já teve dias melhores", ele disse com uma voz áspera. "Precisa de uma carona?" Assenti, exausto demais para falar, e ele fez um gesto para eu subir. Me arrastei para o banco do passageiro, afundando no couro desgastado, enquanto o ar fresco do ar-condicionado atingia meu rosto. Era como o paraíso. O motorista subiu de volta, engatou a marcha e começou a dirigir de novo, o motor rugindo sob nós. "Meu nome é Biff", ele disse, olhando para mim pelo canto do olho. "Você está pegando carona no deserto ou é só suicida mesmo?" Soltei uma risada fraca, enxugando o suor da testa. "Um pouco dos dois, acho. Fiquei preso. Obrigado por parar." Biff deu de ombros. "Sem problemas. Já estou nessas estradas há tempo suficiente para saber quando alguém está com problemas. Você não dura muito por aqui, especialmente sem água." Conversamos um pouco enquanto os quilômetros passavam. Comecei a relaxar. Biff parecia um cara decente, um pouco rude, mas estava na estrada há anos, assim como eu. Ele me contou sobre alguns lugares que tinha visitado, coisas estranhas que tinha visto, e eu compartilhei algumas histórias minhas. Não demorou muito para que o cansaço me dominasse por completo. "Você parece exausto", disse Biff, notando minha luta para manter os olhos abertos. "Por que não tira um cochilo? Esse calor vai te desgastar mais rápido do que você imagina." Hesitei por um momento, mas o ar fresco e o ronco do motor estavam me embalando como uma canção de ninar. Assenti e me recostei no banco. "Obrigado, só vou fechar os olhos por um instante." E apaguei. Quando acordei, estava escuro. O sol tinha desaparecido e foi substituído por um céu negro salpicado de estrelas. O caminhão ainda estava em movimento, o motor roncando de forma constante, mas algo estava errado. Pisquei e tentei afastar a sonolência da minha mente, e foi então que percebi que não conseguia me mexer. Olhei para baixo e meu coração quase parou. Eu tinha sido amarrado ao banco ao redor da cintura. Estendi a mão, esperando encontrar uma corda, mas era um cabo grosso e trançado. Puxei, mas ele não cedeu. "Não o irrite se eu fosse você", murmurou Biff na escuridão. "Irritar quem?" Olhei para baixo, horrorizado. Enrolado ao meu redor estava algo parecido com um cinto de segurança vivo, quase como uma cobra gigante. Seu corpo musculoso e grosso estava preso ao meu torso e pernas, me imobilizando no banco. Prendi a respiração na garganta, o pânico crescendo enquanto eu tentava me mexer. Quanto mais me movia, mais apertado o cinto ficava. "Parece que você conheceu o Scrooge", disse Biff com um sorriso, seus dentes reluzindo à luz fraca do painel. "Ele é meu pequeno companheiro de viagem. Gosta de manter as coisas interessantes." Minha boca ficou seca e meu coração disparou. "Que diabos é isso?" Biff apenas riu e deu algumas batidas no volante. "Relaxe, amigo. O Scrooge não vai te machucar, a menos que você dê um motivo. Ele é quase como areia movediça. Quanto mais você luta, mais ele aperta. Então, sugiro que fique bem quieto." Engoli em seco, minha mente acelerada. O corpo frio e escamoso da cobra pressionava contra mim, sua cabeça descansando perto do meu abdômen. Eu podia sentir sua respiração lenta e rítmica, o leve som de ar saindo enquanto ela exalava. Minha pele se arrepiou, mas me obriguei a ficar imóvel, exatamente como Biff tinha dito. "Essa coisa deve ter pelo menos uns 3 metros", disse Biff, como se fosse normal. Ele me contou que tinha pego a cobra para manter pragas fora da cabine,
o que na época parecia uma boa ideia. O problema era que o Scrooge cresceu, e muito. E eventualmente Biff teve a ideia de treiná-lo um pouco. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com uma diversão doentia. Já ficou com medo, garoto? Quero dizer, realmente com medo? Tem algo nisso, sabe? Faz o sangue correr. Faz você se sentir vivo. Gosto de ver até onde as pessoas aguentam antes de quebrar. Eu o encarei. Você é um maluco. Biff riu, um som grave e profundo que me gelou a espinha. Talvez. Ou talvez eu só saiba como me divertir. Olha, joga limpo e eu te deixo ir. Mas primeiro, temos que alimentar o Scrooge. Ele fica irritado se não comer. E confia em mim. Você não vai querer isso. Vi, horrorizado, enquanto Biff abriu o porta-luvas e tirou um saco plástico com um rato morto. O corpo do rato estava mole, torcido, o pelo grudado com sangue seco. Biff balançou o rato na minha frente, sorrindo como um completo maníaco. Vai em frente, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Dá de comer para ele. Balancei a cabeça, o estômago revirando. Eu não consigo. Consegue sim. Ele me interrompeu, o sorriso se alargando. Mas tem um detalhe. Não pode usar as mãos. Meu coração afundou quando percebi o que ele queria. Ele queria que eu alimentasse a cobra com a boca. Olhei para o rato, a garganta se apertando. O cheiro de podridão me atingiu, me fazendo engasgar. O sorriso de Biff não vacilou. Eu sabia que ele não estava brincando. Eu não tinha escolha. Lágrimas arderam nos meus olhos enquanto eu me inclinava para a frente, as mãos tremendo. Mordi o pelo emaranhado do rato, o gosto de sangue e podridão inundando minha boca. Era vil, a pior coisa que já experimentei na vida. Eu sentia o corpo frio e rígido do rato contra a minha língua e lutei contra o impulso de vomitar. A cobra se mexeu, sua cabeça levantando ligeiramente enquanto farejava o ar. Segurei o rato na frente de mim, rezando para que ela apenas o pegasse e me soltasse. Por cerca de 15 minutos, nada aconteceu. A cobra apenas me olhava, os olhos fixos e a língua bifurcada testando o ar. Lentamente, ela finalmente começou a se mover. As voltas ao redor do meu corpo afrouxaram um pouco enquanto a cobra deslizava para a frente, sua cabeça ficando na altura da minha. Prendi a respiração. A cobra abriu a boca e pegou o rato em um único movimento. Assim que os maxilares dela se fecharam ao redor do rato, me soltei às pressas, me livrando do cinto e abrindo a porta. Biff xingou, depois pisou no freio enquanto encostava no acostamento. Eu não conseguia lidar com aquilo. Quando o caminhão reduziu a velocidade, me joguei no asfalto. Caí com força, as mãos e joelhos raspando contra o chão áspero, mas não parei. Levantei e corri, as pernas se movendo enquanto ouvia o motor do caminhão rugindo atrás de mim. Biff ria, uma risada alta e maníaca que ecoava pela noite. Corre, garoto, corre! Ele então buzinou, os faróis do caminhão piscando antes de desaparecer na escuridão do deserto. Depois disso, vaguei por horas no escuro, o gosto daquele rato morto ainda na minha boca. A risada de Biff ecoava nos meus ouvidos. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Finalmente, vi luzes de uma cidade à distância. Uma pequena misericórdia. Também vi um caminhão na estrada, os faróis piscando enquanto ele se afastava na direção oposta. Mesmo assim, fiquei parado até ter certeza de que estava longe. Por razões óbvias, parei de pedir carona depois disso, e nunca mais entrei em um caminhão de carga. Valeu por nada, Biff.